Olá, meus alunos, estamos de volta, né? Mais uma aula, minha turma do 8º ano. Vamos estudar e aprender. Olha, eu quero dizer para vocês que a partir dessa semana nós vamos estudar agora os assuntos do livro, tá bom? Observando o nosso livro didático, certo? Eu sei que vocês do 8º ano ainda não estão com o livro em mãos, mas eu coloquei tudo do livro aqui, ó, no slide da aula que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a Revolução Industrial. É um dos capítulos do livro do 8º ano, certo? Como aconteceu a Revolução Industrial. Você se lembra que nós estudamos nas aulas presenciais questão do iluminismo? Você se lembra daqueles pensadores iluministas? Voltaire, John Locke, né? Montesquieu, Diderot. Você se lembra? Adam Smith, não é? Nós estudamos o pensamento deles, estudamos também algumas revoluções, não é, que aconteceram lá na Inglaterra, não é? E agora nós vamos entrar na Revolução Industrial, que aconteceu também na Inglaterra, tá certo? Então, vamos ver logo uma definição sobre o que é Revolução Industrial, para você ficar a par desse assunto. Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes do modo de produzir mercadorias, de viver e de pensar do povo da época. Por isso foi uma revolução, certo? Algumas coisas mudaram nesse período, tá? Que impressionou muitos homens e mulheres que a vivenciaram. Essa revolução teve início na Inglaterra na década de 1760, ou seja, século XVIII, ok? A partir do século XVIII e na década de 1760 começou, certo? E se espalhou, né? Propagou pela Europa nas décadas seguintes, ok? Então o século XVIII foi o grande século da Revolução Industrial na Inglaterra. As primeiras máquinas movidas a vapor se desenvolveram na Inglaterra nesse período. Não existiam máquinas a vapor, certo? Então foram desenvolvidas nesse tempo. Eu creio que você deve lembrar, pelo menos nos filmes, né? Os trens a vapor. Aqueles trens que eram movidos a lenha, não é? Na caldeira da máquina do trem para que o motor funcionasse. Mais ou menos isso. Aqueles trens chamados de antigamente Maria Fumaça, né? Era assim, e eram as máquinas a vapor. E também se viram pela primeira vez fábricas enormes, certo? De tecelagem e tantas outras coisas mais na época, porque a Revolução Industrial trouxe isso aí, tá bom? Muitos trabalhadores foram trabalhar nessas enormes fábricas e eram supervisionados por vigilantes, né? Por encarregados que ficavam organizando cada equipe para que pudesse fazer uma boa produção. Então, tudo isso aconteceu nesse período da Revolução Industrial, ok? Aqui nós temos uma imagem de um filme que foi feito. O filme tem o nome Oliver Twist. Oliver Twist é este garotinho aqui que está olhando o colega do lado, o amiguinho dele, de como desfiar essas cordas. Essas cordas eram o quê? Eles tinham que desfiar cordas velhas, antigas, para fazer novas cordas para a sustentação dos navios da rainha, não é? E perceba que não só crianças estão aqui trabalhando, como mulheres e como adultos lá atrás. Essa aqui é uma imagem real de como eram as fábricas na época da Revolução Industrial. Todo mundo trabalhava, inclusive crianças, nesse tempo, não é? E Oliver, ele ao perguntar ao seu, né, encarregado, quem estava encarregado desse grupo aqui, por que ele tinha que fazer isso, e o encarregado disse, é para que você possa desfiar a corda e fazer uma corda nova para amarrar os navios da rainha. Você está cuidando do seu país. Essa foi a palavra daquele encarregado ao garoto Oliver Twist. Então, essa figura aqui mostra claramente o que estava acontecendo nesse período. Bom, nós vamos ver que esse período foi do artesanato à maquinofatura. Foi isso.
Antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes, antes de começar a Revolução, era o artesanato e a manufatura. No artesanato, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. A pessoa tinha o seu pontozinho, vamos supor, uma sapataria, um sapateiro. Ele tinha o seu ponto, então ele fazia a confecção de sapatos. Por exemplo, era o sapateiro quem criava o modelo, ele próprio criava o modelo, ele próprio cortava, ele próprio costurava e ele próprio colava o couro. Ou seja, ele tinha aquele pontozinho, ele fazia tudo, desde cortar, colar, fazer o modelo daquele sapato. Ele era um tipo artesão. E depois disso, o artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas. A oficina ficava na sua própria casa. Então, geralmente, ele era tanto artesão, quanto também ele era o dono da matéria-prima, certo? Porque ele tinha aquilo lá, ele ia buscar, comprava ele mesmo, e ele próprio tinha a matéria-prima, que era os produtos para fazer o sapato, e ficava na própria casa dele. Ele pegava uma área da casa e fazia o seu ponto para ganhar o seu dinheiro. Antes da Revolução Industrial era desse jeito aqui. Agora, quando veio a Revolução Industrial, a partir do século XV, o século XV é exatamente a partir, certo, de 1401. Começa o século XV, que vai até 1500, o século XV. E aí, com as grandes navegações, você sabe que a primeira grande navegação foi de Colombo, quando descobriu a América, isso foi em 1492, já se aproximando do final do século XV, né? A própria navegação de Pedro Álvares, né, que descobriu o nosso Brasil, ele também veio ainda no século XV, 1500, era o último ano do século XV. Então as grandes navegações do século XV e as conquistas de mercado na África e na Ásia e na América, não é? Porque descoberta a América, podendo ir na Ásia através do caminho marítimo para as Índias, descoberto, né, por Vasco da Gama, que era navegador português. Então eles começaram a expandir o comércio, tá ok? Muitos negociantes da Europa passaram então a reunir trabalhadores em grandes oficinas. Por quê? Porque com a chegada do europeu na Ásia, na América e na África, o povo de lá começou a comprar os produtos europeus. E para produzir era preciso construir grandes fábricas. E para a fábrica funcionar, precisava de funcionários, pessoas que trabalhassem para produzir aquele produto que era para ser vendido lá. E aí foram criadas as grandes oficinas, né, para que essas pessoas pudessem trabalhar, e elas ganhavam o seu salário pelo serviço realizado. Essa forma de produção é chamada de manufatura, certo? Onde as fábricas traziam a matéria-prima, tinha o dono da fábrica e os funcionários trabalhavam ali. Nela, a oficina e as ferramentas pertenciam ao capitalista. Diferente da fase anterior, que as ferramentas e essa matéria-prima pertenciam ao dono do pontozinho que ele tinha em casa. Agora não. Aquele capitalista, aquele senhor de posição nobre, grande, ele fundava a fábrica, ele era o dono da matéria-prima e das ferramentas. E as pessoas chegavam lá apenas para trabalhar e ganhar seu dinheiro, diferente de como era antes da Revolução Industrial. As coisas mudaram, ok? Cada trabalhador fazia a sua parte, tá bom? Aqui nós temos a imagem de uma manufatura. Aqui nós vemos um moinho, aliás, uma máquina de tear, né? Onde faziam tecidos, e aqui cada mulher na sua função, cada uma fazendo uma coisa. Isso aqui é um tipo clássico de oficinas e fábricas daquela época, tá certo? E aqui agora um exercíciozinho de fixação para vocês fazerem no seu caderno. Primeiro defina o que é a Revolução Industrial, tá fácil. A Revolução Industrial teve início quando? Tem lá a data exata. Quais as coisas que surgiram
na Inglaterra com a Revolução Industrial. Foram pelo menos duas coisas que tem citada lá no slide. Antes da Revolução Industrial, como eram as formas de produção predominantes na Europa? Antes da Revolução. Você lembra que eu falei daquela questão do pontozinho, rapaz lá, o sapateiro e tal? Que fatores contribuíram para o aumento da procura dos produtos europeus? Que fatores? Você lembra? Por que é que agora o povo queria comprar os produtos europeus? As navegações, a descoberta de outras áreas do mundo. E o que é manufatura? Lá tem dizendo o que é manufatura. Ok? Faça esse exercíciozinho no seu caderno, tá bom? Então até a próxima aula. Deus abençoe a vocês.